Peraí, vou repetir aqui, Mudinho. A vinda do Filho do Homem. A vinda do reino de Deus. Esta geração. Seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu fico imaginando, né? Noé ali, fazendo aquela arca, aquele monstrão que foi a arca. Que a arca não foi pequena, a arca foi um Titanic, para caber tudo que precisou caber ali, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O Senhor Jesus mesmo se autodenominava Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Come, bebe, farra, ostentação, sai, a noitada, é matar, é morrer, é prejudicar os outros, é querer ganhar fácil, é botar juros exorbitantes em cima das coisas para poder ganhar lucro alto. E é assim, ó, naquele dia em que tiver no eirado, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repete aí, fala para mim. O que era a mulher de Ló? O que Deus ordenou para Ló não fazer quando saísse de lá de Sodoma e Gomorra? Falou para a mulher de Ló não olhar para trás. E ela olhou e virou uma estátua de sal. Tinha que sair de lá, porque Deus ordenou aos anjos para falar para eles que era para eles saírem da cidade, abandonar aquela cidade, porque aquela cidade vivia no pecado, era uma cidade horrorosa, com promiscuidade. E Deus falou para eles todos: sai dali, que eu vou destruir a cidade, mas vocês não podem olhar para trás. Aí ela na curiosidade, a curiosidade foi maior, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fatos, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Meus irmãos, é complicado. O Senhor Jesus, ele foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus, eles eram homens que até conhecia
a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, mas eles não queriam obedecer, eles queriam fazer as suas próprias leis. E eles perseguiam o Senhor Jesus. Aonde o Senhor Jesus estava, eles sempre tinha fariseus por perto para tentar colocar o Senhor Jesus na parede e fazer o Senhor Jesus pecar com a própria boca. E aí eles perguntaram ao Senhor, né, sobre a vinda do reino de Deus. E o Senhor Jesus falou que não adianta as pessoas ficar procurando o reino de Deus com os olhos humanos, com os olhos físicos, porque o reino de Deus ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Você traz para dentro de você o reino de Deus quando você aceita o Senhor Jesus. Aí Ele vai morar dentro de você. Ele vai te dirigir, te direcionar, te dar sabedoria e entendimento para você fazer as coisas certas. E aí, a seguir, dirigiu-se aos discípulos. Aí o Senhor foi explicar aos discípulos como seria essa vinda do reino de Deus. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Gente, eu quero trazer para os dias de hoje logo. As pessoas ficam assim, desde que a minha avó era viva, era criança, ela escuta falar que Jesus está voltando. Sim, a gente escuta falar isso e a gente vê os sinais se cumprindo. De tempos em tempos aparece algo no mundo que são sinais visíveis da volta do Senhor Jesus. E nós que estamos servindo a Ele, nós estamos falando, nós estamos ensinando, nós estamos convidando, nós estamos chamando as pessoas para virem até o Senhor. Porque Ele diz aqui, olha, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vai chegar o dia, gente, vai chegar o dia da gente buscar pelo Senhor e o Senhor não vai estar mais aqui. Da gente buscar o Espírito Santo e Ele não vai estar mais aqui. Quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, o Espírito Santo será retirado. Agora nós temos total liberdade de chamar Ele aonde quer que a gente esteja. Senhor, vem sobre mim, vem na minha vida, me ajuda a resolver esse problema. Você expõe o seu problema, a sua dor para o Senhor e Ele vai te dar caminhos para você resolver. Você está no erro, no pecado, você está fazendo coisa que não presta, você pede perdão, o Senhor te perdoa, o Senhor te direciona. Mas se o Senhor voltar, levar a igreja dele, aqueles que se arrependeram, e quem ficar, vai chegar uma hora que vai desejar, é o que ele falou aqui, virá o tempo em que desejareis de ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Meus irmãos, eu torço para que todos nós estejamos ao lado do Senhor. Pense nisso, reflita e receba o Senhor na sua vida. É o meu desejo, é o desejo de todos aqueles que servem ao Senhor. Fique na paz.